Olá, esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os 5 principais erros no atendimento com Pilates para gestantes. Bom, evitar erros é essencial, não é mesmo? Vocês, como profissionais que já trabalham com Pilates e querem começar a trabalhar com gestantes, não tem aquela insegurança de que será que o que eu vou fazer realmente está certo, está errado? Será que eu devo passar esse exercício, esse posicionamento? Então, a gente fica o tempo todo, principalmente quando está começando, com aquele medo de errar. E realmente, se a gente evitar os erros, com certeza teremos sucesso no atendimento com esse público tão especial. Então, vou mostrar aqui para vocês, vou começar pelo primeiro aqui. Ignorar a postura. Não, a gente não deve ignorar. Eu coloco a gestante numa posição de alongamento, onde ela tem que sentar, esticar uma perna, e aí ela fica naquela postura bem ruim. Quais vocês acham que são as consequências de ficar numa má postura para executar um movimento? Além dela não solicitar a musculatura da maneira correta, ela ainda pode se machucar. Quando a gente pensa nesse enrolamento da coluna, né, ficar assim para fazer um exercício, ela não vai conseguir ativar a musculatura do abdômen, ela vai levar tensão para a musculatura do assoalho pélvico, ela não vai conseguir alcançar o alongamento que ela poderia alcançar daquela musculatura, por exemplo, de cadeia posterior. Então, você não ignora esse fato. Se eu coloco essa gestante numa posição para fazer um exercício e percebo que ela está com muita dificuldade de manter um bom alinhamento, vamos facilitar para ela, deixar flexionar um pouquinho o joelho ou colocar sobre um banquinho. Então vamos pensar em manter o máximo de alinhamento postural antes de executar o movimento. Segundo erro, são passar exercícios inadequados. Eu sempre falo nos meus vídeos que não existem exercícios com contraindicação, né? Na grande maioria com contraindicações absolutas. Mas existem exercícios inadequados para cada mulher, em cada fase que ela está. Então, se por exemplo, eu tiver uma gestante bem forte no primeiro trimestre fazendo um rolamento e ela faz muito bem, mas eu chegar numa gestante de 35 semanas e passar um rolamento, vai ser um exercício inadequado. Até mesmo essa mesma gestante lá que era forte, e aí eu chegar e passar nessa fase que eu sei, onde aumentou bastante a pressão intraabdominal, já tem uma barriga lá, por menor que seja essa barriga, com certeza já aumentou bastante a pressão e já provocou bastante aquela musculatura abdominal. Então, exercícios inadequados com risco de queda, por exemplo, são exercícios, né, com risco iminente de queda. É sempre importante que a gente tenha esse olhar para saber qual é o exercício adequado para aquele momento daquela gestante. Uma outra coisa é não adaptar o exercício para aquela gestante naquela fase que ela está. Então, como eu falei, né, da postura, eu tinha uma gestante que ela fazia muito bem lá uma inclinação para trás, quando ela estava no primeiro trimestre, no comecinho do segundo. Quando ela estava lá com 30 semanas, eu fui fazer o exercício e ela estava fazendo a mesma amplitude lá e fazendo muita protusão abdominal. Ou seja, eu não adaptei o exercício para a fase que ela estava. Então, como eu poderia adaptar? Faço uma inclinação menor, flexiono também um pouquinho os joelhos. Então, como que eu vou adaptar? É um erro muito comum a gente não adaptar o exercício para a gestante naquela fase que ela se encontra. Então fiquem de olho para não cometer esse erro também. Um outro item que muitos profissionais me procuram para falar é a respiração. Às vezes falam, mas a gestante tem dificuldade, ela não consegue entender essa coordenação de puxar o ar e soltar o ar pela boca e ativar o abdômen e o períneo. Então acho que eu vou deixar para lá, vou deixar ela fazer o movimento. Gente, eu sempre falo aqui para gestantes que eu avalio que no começo parece que vai ficar mais difícil associar a respiração com os exercícios. Mas depois a gente percebe que fica mais fácil e a respiração, ela te dá uma velocidade para o movimento. Então fazer um exercício aleatório sem pensar em respirar acaba ficando mais descoordenado, porque se eu vou em qual velocidade, volto em qual velocidade, e aí quando a gente puxa o ar, solta, faz o movimento, puxa o ar lá, solta, volta, é o tempo da minha expiração que eu vou fazer o movimento. Então, na verdade, ele vai auxiliar. Além disso, vai evitar que aconteça uma apneia, né? Segurar lá, prender a respiração. Isso vai ser ruim, principalmente para uma gestante. Então, para a gente evitar, não esqueçam, deixe o exercício menos elaborado, mas não esqueçam da respiração e não deixem de cobrar a respiração durante os exercícios do Pilates. E a última, não menos importante,
é a sobrecarga, um erro muito comum, né, para quem está começando aí, principalmente no atendimento com Pilates para gestantes, é sobrecarregar a musculatura abdominal com exercícios inadequados, lá, que é um outro erro que eu falei anteriormente. Então, fazer exercícios como pranchas, como abdominais tradicionais, como rolamentos, na gestação, eles vão sobrecarregar muito a musculatura do abdômen. Então, por exemplo, a cadeirinha no Pilates, né, manter as duas pernas lá em cima, vai chegar uma fase que a maioria não vai conseguir fazer bem esse posicionamento. Você vai sobrecarregar a musculatura abdominal, favorecer, né, lá a diástase, né, que a gente fala, aumentar ainda mais o espaçamento, que já acontece de uma maneira fisiológica com todas as gestantes. Então a gente tem que cuidar muito bem para que esse erro, né, a gente fala sobrecarga na musculatura abdominal, para o bebê não acontece nada, pode ter certeza, porém para o corpo da mãe vai ser bem ruim. E aí, ao invés, né, de você ajudá-la com os exercícios do método Pilates, esses exercícios vão piorar, vão sobrecarregar o que já está sobrecarregado com o crescimento do bebê e não vai conseguir ajudá-la lá no alívio da dor nas costas, na sacroiliaca, as dores, né, as queixas mais comuns aí da gestação. Então anotaram aí os 5 principais erros onde vocês não vão errar mais, porque vocês estão me seguindo aqui, acompanhando os vídeos e conseguiram entender que não cometer erros com o método Pilates para gestantes vai ser essencial aí para que vocês tenham sucesso e façam um atendimento aí cada vez mais com excelência. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui para mim um comentário, já curte, já se inscreve aqui no canal para você conseguir acompanhar mais vídeos como esse. Até mais!